bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos a leitura do livro de apoio da revista deste quarto trimestre de 2023 para você meditar. Lembrando que este livro de apoio faz parte da série de lições bíblicas que estudamos todo domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Acompanhe a leitura, isso irá facilitar a sua compreensão quando postarmos o vídeo esboço, onde comentamos os pontos principais da lição. Desde já agradeço a sua companhia e a atenção em nosso canal, que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha, comenta, dá o seu like, nos motiva ainda mais a realizar essa obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, eu peço a sua ajuda para o crescimento do canal, caso você ainda não seja um inscrito. Inscreva-se, ative as notificações para ser avisado quando postarmos o vídeo e dê o like no gostei. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo da Palavra de Deus. E vamos começar. Capítulo de número 5 do livro de apoio. Uma perspectiva pentecostal de missões. O pentecostalismo, como a terceira força no cristianismo, tem uma contribuição significativa para as missões contemporâneas. Essa expressão foi cunhada em meados do século XX, quando a vitalidade e o crescimento fenomenal do movimento pentecostal tornaram-se evidentes. Uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século, tem sido a paixão por evangelização e missões. Devido ao rápido crescimento num período relativamente curto da história da igreja, o movimento pentecostal pode ser considerado um fenômeno moderno. O escritor William Dees, um britânico considerado o principal responsável pela abolição da escravatura no Reino Unido, já advertia acerca da lassidão que tomava conta dos cristãos naquele momento histórico, ao comentar sobre a apatia e falta de entusiasmo com a mensagem cristã denunciadas por Wilberforce. Primeiro ponto, uma perspectiva pentecostal de missões. Segundo o pastor Paul, que serviu como missionário na Ásia e na Europa e como professor de pós-graduação e chefe do Departamento de Missões Cristãs e Comunicações Interculturais no Seminário das Assembleias de Deus, autor da obra citada, chama a atenção para a contribuição pentecostal dada a missões contemporâneas envolvendo um movimento pentecostal mundial que representa um crescimento fenomenal e uma deficiência na teologia missionária cristã no contexto atual. Segundo Pomerville, as teologias missionárias contemporâneas negligenciam o papel do Espírito Santo. Por sua vez, Melvin, de 1909 a 1988, missiólogo pentecostal clássico, é específico em descrever essa negligência. Ele expõe que o silêncio sobre o Espírito Santo é a negligência de uma qualificação indispensável para missões, a saber, a dotação do poder pentecostal. Ele liga o sucesso relativo das missões pentecostais diretamente com o lugar que os pentecostais dão lado ao Espírito Santo. Um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram ao Espírito. Robert, teólogo pentecostal, na sua obra Pentecostes, essa história é a nossa história, também lançada pela editora CPAD, ao afirmar a sua gratidão aos pentecostais do mundo inteiro, assim se expressa: a impressionante presença de Deus no meio de nós, sua vontade graciosa em conceder dons espirituais, seu desejo de curar, libertar, transformar vidas, são temas muito centrais à piedade pentecostal e destacam o fato de que o reino de Deus está presente. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Esse elemento da prática pentecostal tem, em sua maior parte, servido do necessário corretivo da vida da igreja tradicional, que perdeu de vista a presença manifesta de Deus. Nesse ponto, mais uma vez, os pentecostais têm um rico legado para passar adiante. O que significa a conexão dos dois termos com o hífen, evangélico-pentecostal? Primeiramente, pretende comunicar que os pentecostais fazem parte do evangelicalismo contemporâneo. Primeiro tópico do primeiro ponto, somos evangélicos. O evangélico, uma geração atrás, era o protestante que enfatizava, primeiro, o compromisso pessoal com Jesus, novo nascimento, segundo, a autoridade bíblica e terceiro, o interesse em fazer conversões. Essa é a chave da identificação e definição que os evangélicos têm em comum. Esses princípios são chamados de impulso evangélico, que de acordo com a tripla ênfase da reforma, tinha a ver com, primeiro, a autoridade das escrituras, segundo, a salvação pela fé, e terceiro, o sacerdócio universal dos crentes. Pomerville cita os 7 princípios que foram identificados com o impulso evangélico na história. Primeiro, a autoridade da palavra de Deus. Segundo, a ortodoxia. Terceiro, a salvação pessoal pela graça. Quarto, a dedicação e o compromisso. Quinto, o evangelismo e as missões. Sexto, o ecumenismo, koinonia.
E sétimo, a preocupação social. Segundo o autor, o evangélico é, portanto, o cristão que se identifica com essa configuração particular de crença e prática. O pentecostalismo acrescenta um oitavo princípio, ao impulso evangélico descrito acima, o princípio da natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus na experiência cristã contemporânea em termos do ministério do Espírito Santo. O autor salienta que a experiência distintiva do pentecostalismo com o Espírito Santo dá nova nitidez ao termo evangélico. A experiência distintiva com o Espírito Santo faz com que os pentecostais retornem para além do fenômeno fundamentalista do século XIX e da própria Reforma, para o Evangelho, conforme descrito pela Igreja Primitiva no Novo Testamento. Como movimento de renovação, o pentecostalismo representa uma renovação da experiência cristã do século I. Por essa razão, tem mais a contribuir para o evangelicalismo contemporâneo do que um ponto de referência específica no Novo Testamento, o dia de Pentecostes. Consequentemente, traz à tona uma dimensão da fé cristã que quase foi ofuscada no cristianismo ocidental, a dimensão experiencial. O cristão evangélico não é aquele que diverge, mas que busca ser leal na sua procura pela graça de Deus, a fim de ser fiel à revelação que Deus fez de si mesmo em Cristo nas Escrituras. A fé evangélica não é uma visão peculiar ou esotérica da fé cristã. Ela é a fé cristã. Não é uma inovação recente. A fé evangélica é o cristianismo original, bíblico e apostólico. Os evangélicos consideram essencial crer não apenas no evangelho revelado na Bíblia, mas também em toda a revelação da Bíblia. Crer não apenas que Cristo morreu por nós, mas também que ele morreu por nossos pecados e de forma que Deus, em amor santo, pode perdoar os crentes penitentes. Crer não apenas que recebemos o Espírito, mas também que ele faz uma obra sobrenatural em nós, algo que, de variadas formas, foi retratada no Novo Testamento como regeneração, ressurreição e recriação. Eis aqui 3 aspectos da iniciativa divina. Deus revelou-se em Cristo e no testemunho bíblico total sobre Cristo. Deus redimiu o mundo por meio de Cristo e tornou-se pecado e maldição por nós. E Deus transformou radicalmente os pecadores pela operação interna de seu Espírito. A fé evangélica, assim afirmada, é o cristianismo histórico maior e trinitário, e não um desvio excêntrico dele. Pois não vemos a nós mesmos oferecendo um novo cristianismo, mas chamando a igreja ao cristianismo original. Segundo tópico, somos pentecostais. De acordo com o pastor Israel de Araújo, escritor e diretor da FAECAD, Faculdade Evangélica de Teologia, Ciências e Biotecnologia, aprovada pela CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, na sua magnífica obra Dicionário Movimento Pentecostal, também editada pela editora CPAD, no verbete pentecostal encontramos a origem e o seu significado. Palavra usada a partir de 1907 na Grã-Bretanha pelas igrejas históricas tradicionais anglicanas, episcopais, metodistas, evangélicas, para se referir aos crentes que criam e recebiam o batismo no Espírito Santo por causa da analogia entre esse movimento e o dia de Pentecostes. Isto é, por causa da efusão do Espírito e das manifestações de poder que eram observadas por toda a parte nas Ilhas Britânicas. Por sua vez, pentecostal é o crente que crê na possibilidade de receber a mesma experiência do Espírito Santo que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. O termo pentecostal, usado por Pomerville na sua obra A Força Pentecostal em Missões, segundo ele, é para designar a renovação mais ampla da obra carismática do Espírito Santo em todas as formas de cristianismo. Terceiro tópico, contribuições pentecostais às missões. O denominador comum entre toda a diversidade teológica dos movimentos, que é considerável mesmo entre os pentecostais clássicos, é a experiência com o Espírito Santo não diferente da experimentada pelos cristãos do século I, segundo ele. Tal experiência do Espírito pontuou toda a história da igreja. Portanto, o movimento pentecostal, no sentido de movimento de renovação, remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus volte para a igreja. John, ministro congregacional, após ter observado cuidadosamente as atividades das igrejas pentecostais, escreveu: não se pode excluir a ênfase que o povo pentecostal dá ao Espírito Santo e à descida do mesmo sobre os discípulos em Jerusalém. Os pentecostais são crentes dinâmicos e animam-os o espírito missionário. Desde o primeiro Pentecostes, todo o cristianismo é chamado a ser pentecostal. Será que os pentecostais compreendem melhor que os outros cristãos a ordem de Jesus?
Será que a possibilidade de êxito desse povo se deve em parte ao fato de aderirem a uma verdade central da religião cristã? Seja como for, o fato é que todos deviam transformar-se em membros revolucionários de uma sociedade espiritual, tal como fizeram os primeiros discípulos. Vemos no livro intitulado Por que Sou Pentecostal, de autoria do pastor Gesiel Gomes, 9 razões por que sou pentecostal. Diz assim: sou pentecostal por quê? Primeiro, tenho consciência de que a igreja em seus primeiros dias era pentecostal, pois ela nasceu sobre a experiência de um derramamento do Espírito Santo com promessa de estender-se a toda a carne e que, sem dúvida alguma, só findará com o arrebatamento da igreja. Segundo, aceito a doutrina dos apóstolos como descrita em Atos capítulo 2, verso 42, e tenho encontrado no Novo Testamento ensino a respeito da obra pentecostal, com tal ênfase que na vida dos apóstolos não se poderia encontrar se eles, por sua vez, não houvessem sido pentecostais. Terceiro, não posso ler Atos capítulo 1, verso 1, e 1 Coríntios capítulo 14, Atos capítulo 19 e outros textos e permanecer à margem do movimento pentecostal. Quarto, creio firmemente que a chuva serôdia de que nos fala a Bíblia é o último derramamento do Espírito sobre a eleita, que assim prepara a noiva para a colheita, e eu desejo desfrutar as bênçãos do Evangelho completo até o momento final. Quinto, tendo buscado, recebi o precioso batismo no Espírito Santo. Falei em línguas estranhas, tudo por misericórdia do Senhor, e agora não posso retroceder. Inclusive porque o batismo não é um fim em si, mas a porta aberta a outras gloriosas manifestações do Espírito de Deus. Sexto, as igrejas pentecostais dão ênfase singular à pessoa e à obra do Espírito Santo na atualidade, e a Bíblia é muito clara em afirmar que, durante a dispersação da igreja, esta estaria aos cuidados da terceira pessoa da Trindade, e certamente ignorá-la é ignorar a Cristo. Sétimo motivo, as igrejas pentecostais são alegres, vivas, movimentadas e vibrantes, e eu sei que isso é plano de Deus, pois no princípio assim o foi e no céu também será. É a Bíblia quem o diz. Oitavo motivo, as igrejas pentecostais estendem a participação a toda a coletividade, tornando mais intenso o ritmo de trabalho, e a todos dão oportunidade, não restringindo a graduados a pregação do Evangelho. E isso tem sido parte da razão do seu sucesso, pois ela tem crescido extraordinariamente. E o nono motivo, tendo nascido numa igreja pentecostal, todo o meu ser tem recebido a satisfação espiritual que somente o Espírito de Deus pode produzir numa vida humana. Segundo ponto, a obra missionária depois do Pentecostes. Primeiro tópico, a causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento impulsor da obra missionária da igreja. Jesus disse aos discípulos que, capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam as suas testemunhas até os confins da terra. O período em que a igreja viveu o seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou o movimento de missões. Os 8 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Os discípulos deveriam estar revestidos de poder antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho. Segundo tópico, a expressão missionária da primeira igreja. Como resultado de terem ficado cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata a forma detalhada e precisa do avanço missionário dessa igreja do século I. Nele, embora destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, por ter estabelecido igrejas nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, num período de 10 anos, foram registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, como por exemplo Barnabé, Pedro, Silas, Felipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e etc. Terceiro tópico, Deus não faz acepção de pessoas. Felipe foi o primeiro missionário transcultural enviado para pregar para um africano. Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que, para Deus, todos os seres humanos são alvos do seu amor. Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. João relata que Deus está interessado pela salvação de todos os homens. A missão atingiria em pouco tempo a escala mundial, visto que pessoas de 16 nacionalidades estavam em Jerusalém naquele dia. Em Atos capítulo 2, após o derramamento do Espírito Santo, houve um grande acréscimo no número de cristãos, e o Espírito Santo manifesta-se ainda hoje com salvação. Os primitivos discípulos viviam cheios do Espírito Santo, de alegria e gozo espiritual. Isso explica todas as demais características da evangelização daqueles dias. O batismo com o Espírito Santo é de fundamental importância para o êxito da evangelização.
O propósito principal do batismo com o Espírito Santo é o recebimento de poder divino para testemunhar de Cristo, para ganhar os perdidos para Ele e ensinar-lhes a observar tudo quanto Cristo ordenou. A sua finalidade é que Cristo seja conhecido, amado, honrado, louvado e feito Senhor do povo de Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal declara o seguinte: o batismo no Espírito Santo não somente outorga poder para pregar Jesus como Senhor e Salvador, como também aumenta a eficácia desse testemunho, fortalecido e aprofundado pelo nosso relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por termos sido cheios do Espírito. A igreja crescia em números, a igreja crescia diariamente, a igreja crescia por adição de vidas salvas, a igreja crescia por ação divina. Vejamos o crescimento da igreja primitiva em números. Em Atos capítulo 1, verso 15, foram 120 membros. Em Atos capítulo 2, verso 41, diz que foram 3.000 membros. Em Atos capítulo 4, verso 4, diz que foram salvos 5.000 membros. Em Atos capítulo 5, verso 14, uma multidão é agregada à igreja. Agora em Atos capítulo 6, verso 17, diz que o número dos discípulos é multiplicado. Em Atos capítulo 9, verso 31, a igreja expande-se para a Judéia, Galileia e Samaria. Em Atos capítulo 16, verso 5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Vejamos agora o terceiro ponto da leitura na íntegra do livro de apoio: a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro tópico, a função do Espírito Santo na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo está a de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. A obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus dependeu da unção do Espírito Santo para o exercício do seu ministério. O Espírito Santo não permitiu que os próprios apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava alegria e liberdade para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Segundo tópico, o Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos capítulo 16, verso 4 a 7, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada, onde e por quem. O Espírito Santo também é um instrutor de ministros da palavra de Deus. A ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja no livro de Atos tiveram início com a experiência com o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo capacitou Jesus para anunciar o Evangelho através da cura dos enfermos, da expulsão de demônios e da libertação dos cativos. Esse mesmo poder do Espírito Santo concedeu a mesma autoridade espiritual aos discípulos no capítulo 2 de Atos. Terceiro tópico, Deus age por meio do Espírito Santo. No livro Verdades Pentecostais, lançada pela editora CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. O Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. No livro de Atos dos Apóstolos, observa-se o Espírito Santo agindo em meio à igreja. O Deus bíblico não é conforme apregoa o deísmo, mas sim um Deus que intervém a todo instante pela providência e pelo poder ativo do Espírito Santo. A igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelização, com eficácia na direção divina. O evangelismo e a obra missionária são fruto natural de uma vida e testemunho para Jesus Cristo de uma igreja cheia do Espírito. É o Espírito Santo que convence os pecadores do seu pecado e culpa e abre os seus olhos para que vejam Cristo, que os atrai para Ele, que os capacita a arrepender-se e a crer, e que implanta vida na alma morta dessas pessoas. Antes de Cristo enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito Santo à igreja. À guisa de conclusão, vale a pena transcrever a observação do professor de Teologia Bíblica de Missões, o Dr. John, missionário por 25 anos no continente africano, com os ministérios de treinamento teológico da Assembleia de Deus na Nigéria e na América. No seu livro Missões na Era do Espírito Santo, como a fé pentecostal pode ajudar a igreja a completar a evangelização do mundo, lançada pela editora CPAD, diz: o batismo no Espírito Santo não deve ser confundido com emocionalismo ou alguma outra reação humana à presença do Espírito Santo. Personalidades humanas são diferentes.
As reações aprendidas variam. O que é essencial é a realidade da concessão de poder divino focalizado em testemunho e serviço. Existem aqueles que confundem o pentecostalismo com a exuberância na adoração ou com um comportamento emocional, ao passo que não seria sábio diminuir o significado das emoções humanas ou da adoração vivaz. Esses conceitos não são a essência do pentecostalismo. Seu princípio fundamental é a capacitação sobrenatural de crentes com o poder para que possam, em palavras e em obras, adequadamente testemunhar de Cristo às nações do mundo. Amém. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado na leitura de mais um capítulo do livro de apoio da revista da Escola Bíblica Dominical. Novamente eu te peço, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei e deixe o seu comentário. Esperamos você na próxima semana com mais uma leitura na íntegra do capítulo 6 do livro de apoio. Que Deus te abençoe e te guarde.